Vamos lá. Boa tarde. Hoje é dia 9 de agosto de 2017. Estamos indo para a 11ª aula aí, com base no livro do professor Milton Santos, A Natureza do Espaço, Técnica e Tempo, Razão e Emoção. Então agora, lendo ainda aquela introdução do livro, né? Estamos no quarto momento, o reconhecimento de racionalidades concorrentes. Então a ideia básica é que o sistema capitalista ele não está consolidado. Ele não tem como se consolidar efetivamente. Tamanhas são as contradições que existem dentro do sistema. Então o sistema tem que ficar se autorreparando continuamente. E também pelo fato das técnicas não conseguirem se promover continuamente na mesma sequência, as chamadas rugosidades. Então as técnicas elas se movimentam de maneira desigual. Aliás, o próprio lucro vem dessa desigualdade. Uma região mais avançada tecnicamente oferindo lucros numa região menos avançada tecnicamente. E essas desigualdades dando chance para as diferenças de preço. Então a gente já conhece basicamente como funciona o iPhone aqui no Brasil, o iPhone nos Estados Unidos, iPhone na Europa. Então por conta da diferença da sociedade, você pode cobrar mais aqui e menos lá. Pode comprar mais valor do carro aqui e mais barato lá. Isso aí depois nós vamos estudar com mais profundidade. Mas essas racionalidades, essas ideias, elas são concorrentes, elas coexistem simultaneamente ao mesmo tempo. Então falávamos sobre a democracia. Então, de um lado existe sim um avanço significativo na sociedade, mas do outro o avanço não é tão grande como eles afirmam que é. Não é exatamente do jeito que eles falam que é. Então essas racionalidades elas ficam borbulhando na sociedade. E o risco de fragmentação da sociedade é grande. Então você tem que ter uma racionalidade dominante. E essa racionalidade ela é introjetada por meio do consumo e das coisas que nós possuímos. Nós já falamos disso aqui sobre o celular. O celular não é um objeto isolado dos demais. Ele tem a capacidade de influenciar significativamente a maneira como nós pensamos, né? Continuando, revela novas perspectivas de método de ação. Então, vamos seguir a sequência. Na medida em que você consegue perceber as contradições dialéticas, na medida que você consegue perceber a técnica como um elemento de transformação da sua realidade, mas você tem que saber os conceitos que você utiliza, você consegue ser mais resistente ao sistema e o sistema faz mais concessões para que a sua cooptação seja mais efetiva. Então o sistema ele é dinâmico. É igualzinho um processo de venda. O cara chega lá, você chega lá para comprar um carro, por exemplo. O cara da agência fala, o carro é 15 mil, mas você já sabe que ele colocou um preço a mais. Se você não chorar, ele vai vender o carro por 15 mil. Se você chorar um pouco, ele baixa para 14, se você chorar muito, 13. E se você for realmente duro na negociação, ele baixa um pouco. Mas também depende da necessidade do vendedor. Todo mundo sabe disso. Se você for no final, no fechamento do mês e tiver o dinheiro à vista, e aquele gerente não tiver conseguido fechar aquele faturamento do mês, ele dá um belo de um desconto. Mas se você for no começo do mês e ele ainda tem perspectivas de 25, 30 dias pela frente, ele não vai baixar o preço. Então tudo chama-se dinâmica, tem uma dinâmica para essas coisas. E o sistema capitalista não é diferente. Para algumas sociedades ele cede mais. Então ele cede mais para a Europa, cede mais para os Estados Unidos, cede mais ou menos para o Brasil, cede mais ou menos para a Argentina e cede muito pouco para países africanos ou do Sudeste Asiático. Tudo isso depende do quê? Das perspectivas de ação que aquela região oferece.
Então, se a resistência é muito grande, a tendência do sistema é negociar. Se a resistência é pequena, é ser intransigente. Então, todas essas maneiras de entender a sociedade, elas ou capacitam a sociedade a exigir mais direitos para a efetivação daquele discurso que é feito, ou fazem com que ela seja refém do sistema. Então, a globalização é isso, ela é desigual, porque ela tem resistências desiguais. Por que ela tem resistências desiguais? Porque cada sociedade recebeu aquela ideologia de uma maneira diferente. Alguns resistindo mais, alguns resistindo menos. Então isso tem toda a sociedade. A sociedade é um mar de desigualdades. Então nós vemos aí, de repente você tem uma crise no Brasil e a reforma da Previdência. Então a reforma vai ser para quem ganha 1, 2, até 3, 4 salários mínimos. Mas os militares não vão ser incluídos nisso. Por que será que os militares não vão ser incluídos nessa reforma? Ótimo. Ministério Público, a parte da Justiça também não vai ser incluída na reforma. Deputados também não vão ser incluídos na reforma. Então todo mundo sabe que os maiores rombos da Previdência vêm do setor, os 3 setores, judiciário, executivo e legislativo. Todo mundo sabe disso. Os maiores salários da nossa sociedade estão nesses 3 poderes, não estão na iniciativa privada, certo? Mas por que o discurso da reforma da Previdência visa as classes mais baixas? Porque essas aceitam mais. Simples, né? Por que essas aceitam mais? Porque a maneira como elas entendem a aposentadoria, a maneira como elas entendem a sociedade, a maneira como elas entendem os direitos dela, tudo isso influencia na imposição ou no recuo de propostas de reforma. Isso é no mundo inteiro. Então, a própria ignorância delas autoriza a mudança de perspectiva em relação à evolução espacial e social. Agora, se houvesse, e essa é a esperança do professor Milton Santos, quanto à introdução desse tipo de pensamento dentro da geografia, uma disciplina que pudesse capacitar o indivíduo a ter noções de como funciona o sistema. Essa é a grande ousadia do professor Milton Santos. Então imagine assim, o conceito é importante, a reivindicação também, mas o conceito é mais importante. Então imagina que você tem o seu computador na sua casa e você é alvo de um hacker. O hacker vai lá, mas você não sabe o que é um hacker, você não entende o conceito de hacker, invasão de computador nem nada. Você foi comprar um vestido ou uma calça, uma roupa na internet, ele tinha um sistema malicioso, capturou a sua senha e começou a gastar no seu cartão, certo? Certo. E você descobriu isso. Você não sabe como ele fez, mas você descobriu e você vai protestar, você vai reclamar, tudo, tal, você vai exigir seus direitos. Certo? Resolveu o problema? Resolveu. Mas o sistema, o sistema malicioso, o programa malicioso continua no seu computador. Você vai fazer todo aquele show, vai protestar, tal, vai ganhar aquele dinheiro que foi perdido. Quando você fizer a próxima compra, o hacker não vai precisar fazer nada. O sistema está implementado lá. Então você tem que compreender o que aconteceu com você. O que compreendeu? Como é que ele conseguiu a minha senha? Aí você vai fazer uma breve pesquisa, vai saber que existe vírus maliciosos, você vai comprar um antivírus, vai fazer um escaneamento do seu computador. Aí sim você vai concluir o processo. Mas se você não compreender o que aconteceu, qual é a origem do problema, o hacker vai continuar invadindo e você vai ter que protestar vezes seguidas sem resolver o problema. Então o protesto, vamos dizer assim, de esquerda, o protesto dominante da intelectualidade, sem levar em conta a técnica, é isso. Protestos contínuos sem alterar a natureza da compreensão do sistema. O que o Milton Santos propõe é compreensão do sistema. E aí mudanças de epistemologia. Então vamos lá no nosso Wikipédia para saber o que é epistemologia. Conhecimento científico é o ramo da filosofia que trata da natureza, etapas e limites do conhecimento humano. Então, claro que o sistema deixa as pessoas limitadas.
As pessoas não sabem a conexão que tem história e geografia, não sabem a conexão matemática com filosofia. Nós estamos falando do sistema escolar, é todo fragmentado para dificultar a compreensão do todo, né? As disciplinas não são diferentes. Tá lá, especialmente nas relações que estabelecem entre o sujeito e o objeto do conhecimento. Então quem são os sujeitos? Somos nós. Quem é o objeto do nosso conhecimento? A sociedade e a maneira como nós produzimos essa sociedade, a técnica. Então, por meio da técnica, nós produzimos a nossa sociedade por meio da técnica e, por conseguinte, por meio da tecnologia. Então, como é que eu consigo compreender a nossa sociedade contemporânea? Entendendo técnica, entendendo tecnologia. Tecnologia não é internet. Tecnologia não é só celular, não é saber mexer no celular. Então você pega uma reportagem que fala que o idoso está por dentro das novas tecnologias. Ele não está por dentro de coisa nenhuma. Ele está por dentro do celular. Celular é um objeto técnico. Mas a lógica que faz a tecnologia ser estabelecida como padrão, isso ele não entende. O que o Milton Santos propõe é isso. Você não precisa entender. Ele não sabia de como o celular ia chegar nos dias atuais. Mas ele acertou na maneira como o objeto técnico ia ser implementado na sociedade contemporânea. Isso ele acertou. A teoria dele está certinha até hoje. A maneira como o celular foi introduzido na nossa sociedade e ele está se estabelecendo é do jeitinho que está lá. Como objeto técnico envolto por um sistema de ações, certo? Como é que é esse sistema de ações? É bem simples. Então, o celular ele é feito para entretenimento. Ele era feito para um uso que também modificava a maneira como as pessoas viam as coisas, mas não tanto. Mas ele era usado como objeto dentro de um sistema de ações. Agora, o celular ganhou uma monta muito grande. Ele virou objeto de entretenimento. Então, o que era a função da televisão, da caixinha, né, do box, na sala da sua casa, quando você voltava de um dia de serviço ou da escola, ele virou um vigilante constante. Então nós vemos cenas assim hoje, até hoje. Pessoas estão hipnotizadas. Ó, veja bem, a pessoa perdeu a habilidade de reconhecer um obstáculo. Vamos ver de novo aqui, ó. Simplesmente no celular. E se você for na internet, você vai ver inúmeros vídeos desse tipo, né? Pessoas que perderam completamente a noção do cotidiano, das coisas básicas, de andar, por exemplo, por conta de celular, né? Tranquilo. E outras. Tá aqui, ó. Isto é, vítimas da dependência digital. Com a explosão dos smartphones, cerca de 10% dos brasileiros já são viciados digitais. A medicina aprofunda o estudo do transtorno e anuncia o surgimento de novas opções de tratamento, como a primeira clínica de reabilitação especializada. É a primeira clínica, mas outros, né? Como é uma clínica de reabilitação para viciados em internet. Tá cheio. O Hospital das Clínicas tem um tratamento para viciados em internet. Mas espera aí, eu estou no controle. Tecnicamente falando, né, no discurso oficial, você está no controle do celular. Mas na prática, o celular que tem controle de você. Eu tenho acesso à internet. Não, a internet tem acesso a você. Claro, isso varia de classe para classe, de conceito de mundo para conceito de mundo. E é isso que o Milton Santos está tentando dizer aqui, ó, aconselhando mudanças de epistemologia da geografia e das ciências sociais como um todo. Então, o que vai aconselhar a epistemologia da geografia mudança? Tá aqui, ó. Vamos aqui. Especialmente nas relações que estabelecem o sujeito e o objeto do conhecimento. Então, eu sou o sujeito. Eu tenho que questionar qual que é a função do celular na minha vida. Se o celular você reconhecer que é entretenimento, e ele vai te distrair, e é isso que realmente que ele faz, né? Tranquilo. Você está fazendo isso conscientemente, mas muita gente faz inconscientemente. Então, ele não é um objeto inocente, ele está dentro de toda uma lógica. Quanto mais você tem decisões importantes para tomar no Congresso, mais videocassetada você tem que assistir. Então, videocassetada já era o que o celular faz hoje.
um objeto de entretenimento e afastamento das pessoas da realidade. E o celular não faz só afastar as pessoas do questionamento de problemas sociais, políticos e econômicos. Faz afastar de relacionamentos humanos, relacionamentos familiares, relacionamentos conjugais. Ele é um verdadeiro objeto de alienação das relações sociais. Para o sistema, isso é maravilhoso. Maravilhoso. Para o sistema capitalista, isso é fantástico. Então, o conceito de mobile só vai crescer daqui para frente, né? Porque as pessoas não questionam o que esse objeto introduz dentro, o que altera eu como sujeito. Para a maioria das pessoas, o celular não altera elas em nada. Em nada. Até que elas vão parar numa clínica de reabilitação. Como também o viciado em droga acha que a droga não prejudica ele em nada. Até que ele toma conhecimento da perda do controle. Ele já perdeu o controle faz tempo. Mas em algum momento dessa vida doida de viciado, ele tem consciência agora que ele perdeu o controle. Mas as pessoas no entorno já sabiam que ele tinha perdido o controle há muito tempo. Então, essa é a questão. Então, daqui para frente, nós vamos ver aí em cada página do livro, ele trabalhar essas questões, ele coloca aí, né, os quatro etapas, os quatro momentos em que ele vai dar uma noção para nós de como a geografia pode trabalhar as realidades sociais, servindo como ferramenta mesmo, não é maneira de pensar, ferramenta, epistemologia é uma ferramenta, para que você possa compreender, resistir e operar no sistema de maneira vantajosa. Essa é a proposta dele. Agora parece ser muita coisa, mas quando nós estamos trabalhando paulatinamente, ponto a ponto, os conteúdos, vocês vão ver que faz muito sentido. Milton Santos, assim, tinha uma cabeça muito à frente do tempo dele, muito à frente mesmo. Essa obra ainda vai ser descoberta, revista compreendida com mais clareza com o passar dos anos, certo? Então ficamos por aqui, essa é a 11ª aula e até a próxima aula, quando nós continuaremos aí desvendando aí os mistérios aí do livro do Milton Santos. Até mais. E não esqueçam, por favor, de colocar o like ou o dislike. É útil do mesmo jeito, você colocando que gostou da aula, como você colocando que não gostou da aula. Para nós é muito útil ao mesmo tempo, certo? Não se esqueça então. Até mais.